Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Eu sou a Thaís Maruoca e por aqui a gente conversa um pouco de tudo. Maternidade, a vida da mulher, estilo de vida, saúde, autoconhecimento, técnicas terapêuticas, feminismo e tudo que pode te interessar. E se você tiver um tema aí que você acha importante, é só enviar uma mensagem para mim nas redes sociais ou no Telegram, sugerindo aí um assunto que você queira ouvir que a gente traz aqui para o podcast. Inclusive o assunto de hoje foi um assunto que vocês pediram. E então, se você não segue ainda lá no Instagram, vai lá, é o @agenteconversa, e no Facebook está como Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho com você outras coisas além do conteúdo aqui do podcast, então vai lá pra gente se encontrar mais vezes também, além das quartas-feiras que eu trago sempre um tema novo aqui. Se quiser participar do podcast enviando áudio ou perguntas, manda lá no Telegram, escreve na busca @agenteconversa, que seu áudio vem parar aqui no quadro Fala Lá em Casa no final de cada episódio. E eu adoro receber mensagens, participação de vocês, viu? Então, manda lá! Antes de começar aqui esse episódio, eu quero agradecer a cada pessoa que contribui no Catarse, que faz parte dessa nossa comunidade aqui do Em Casa a Gente Conversa. O Catarse foi uma forma que encontrei para que os ouvintes que se identificam aqui com esse podcast me ajudem a manter esse programa financeiramente. Já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas para manter um podcast a gente tem alguns valores fixos, como a plataforma em que fica o programa, o editor de áudio, as pessoas que fazem os cards de divulgação, que me ajudam na produção, enfim. Hoje eu conto com a ajuda de algumas pessoas e quero então novamente agradecer aqui por esse apoio, que é muito importante para mim. E se você quiser contribuir também, vai lá no catarse.me/genteconversa, que a partir de R$10 por mês já dá para ajudar. Se ainda não pode contribuir financeiramente, mesmo assim continue apoiando esse trabalho. Você pode compartilhar nas suas redes sociais, enviar os episódios que você gostou para os seus amigos, familiares. Dessa forma, também ajuda esse podcast a crescer. Então, vamos para o assunto de hoje, que foi pedido aqui algumas vezes por vocês. Hoje a gente vai falar sobre mães que criam seus filhos fora do Brasil. Em 2017, a Flórida tinha uma população de imigrantes estimada em 4,4 milhões. Foi o estado que mais recebeu estrangeiros em um período de 17 anos. Foram 1,7 milhão de estrangeiros de 2000 a 2017. Segundo dados do Consulado Geral do Brasil em Miami, em 2017, cerca de 300 mil brasileiros residiam na Flórida. O Ministério das Relações Exteriores estima 1,2 milhão de brasileiros vivendo nos Estados Unidos. Isso, claro, sem contar com as pessoas que vivem em situação irregular no país e por isso não entram no censo. O número de crianças imigrantes de segunda geração cresceu 65% de 1990 a 2000. E entre 2000 e 2017, cresceu 54%, totalizando 16 milhões de crianças. Então, no episódio de hoje, vamos ouvir os maiores perrengues e delícias aqui em ser mãe fora do Brasil. Vamos escutar sobre os maiores desafios, maiores medos, maiores vantagens de criar um filho fora do país de origem. E para isso eu vou conversar com duas mães. Na primeira parte desse episódio, converso com a Thaís Braga, que mora em Londres, e na segunda parte com a Carol Camanho, que vive no Canadá. Então, bem-vinda, Thaís, minha xará. Por favor, se apresente aqui primeiro. Quem é você? Oi, tava falando, né? Antes eu conversei com você que tinha tanta Thaís fazendo conteúdo na internet pra mãe que eu fico impressionada, né? Mas que maravilha. É um prazer estar aqui falando com você, falando com todo mundo sobre esse assunto que eu acho que agora tem ainda mais interesse do pessoal, né? Porque tem mais gente se mudando. Também recebo muito pedido para falar mais sobre isso lá no meu blog, né? Não é canal, né? Na rede. Já fala aí qual que é. Eu sempre pergunto no final aqui da conversa, mas como que é o seu arroba lá no Insta? Mãezona no Insta. Depende da onde. No Facebook é Mãezona no Face, no Instagram é Mãezona no Insta. Por enquanto é só isso, porque eu não tenho mais tempo, não. E conta a sua história aqui pra gente, então. Há quanto tempo você tá aí? Quando você foi? Se você já tinha filha ou não? Conta um pouquinho da sua história.
Então, quando eu me mudei aqui para Londres, eu tinha 30 anos, né? E eu tinha acabado de ter minha filha, a Aurora, que agora tem 5 anos, obviamente. Quem sabe fazer conta, que não é muito difícil essa aí, né? Mas, e aí a gente veio para cá porque o meu marido teve uma oportunidade de trabalho para vir para cá e, obviamente, independente da vida que você leva e do que você quer, né? Porque a gente sempre quis ter uma vida fora do Brasil. A gente já morou, inclusive, antes na Austrália por um tempo e voltamos para o Brasil. Mas quando surgiu a oportunidade, a gente teve que ir do jeito que estava. E eu estava grávida. Nossa. Aliás, quando ele recebeu a proposta, a gente tinha acabado de decidir que não ia mais ter filho, porque a gente estava tentando, né? Aí ele recebeu a proposta e falou, vamos parar, porque não vai dar, né? Mas sempre assim, né? Aí já estava grávida, engravidou. Exato. Foi exatamente nesse mês que eu engravidei. E aí, cara, a gente nem estava tentando há muito tempo, na verdade, mas a gente pensou, não tem como, né? Se mudar com grávida, assim, ou então com uma criança recém-nascida, vai ser impossível. Vejam você, né? Veja você como é que é. E aí eu acabei engravidando e, enfim, tivemos que Você dar foi um jeito, pra né? aí, ela tinha quanto tempo? Ela tinha 3 meses e estava começando o inverno. Quem mora fora sabe do perrengue que é, porque a vida social, né, diminui ainda mais, e você com um recém-nascido para ir para lugar fechado é super, né, preocupante, assim. Não tem como, né? Para mim, pelo menos, que eu sou super neurótica com essa coisa de doença, não sei o quê, eu não vou com um bebê de 3 meses sair para um shopping, alguma coisa assim. Com muita circulação de gente, ainda mais aqui em Londres, que tem muito, né, muito fluxo de pessoas de vários lugares do mundo. Então, eu achei que seria muito arriscado e realmente foi, né? E você vê, eu peguei um avião. Pegou um avião com um bebezinho e aí passou um puerpério aí, né? Sem família, sem nada. Como Não, que foi então, isso? Tem família assim, aí? eu fiquei os primeiros 3 meses eu fiquei no Brasil, porque quando o meu marido se mudou para cá, não tinha como eu vir, porque eu estava com uma gravidez que foi muito complicada, assim, porque eu tive uns problemas lá na gravidez. No final já não mais, mas ficou aquela tensão, sabe? Então, assim, eu não queria vir para cá para conhecer ainda o lugar onde eu ia ter filho, num formato totalmente diferente de hospital, de receber uma gestante, né? Porque aqui o parto é humanizado, não é que nem no Brasil que você chega e você escolhe que você faz uma cesariana ou parto normal, apesar de eu ter feito parto normal no Brasil. Enfim, era tudo novo, né? Então, eu não ia me mudar para um país novo sem ter ainda certeza de como seriam as coisas aqui e ainda tendo que me adaptar a tudo, né? No inverno. Aí eu achei que seria melhor continuar no Brasil, ter a minha filha lá e depois vir para cá depois, nos primeiros 3 meses só que eles acham que é mais seguro você viajar, né? Mas Porque quando antes... você foi pra ir com 3 meses, aí já não tinha mais família. Não, então, aí a minha mãe... Foi junto. Maravilhosa. Ai, que ótimo. Minha mãe e meu pai vieram para dar uma força, entendeu? E ficaram aqui, me deram uma força enorme, assim, no início, né? Então... Faz toda a diferença. Foi. Fez toda a Eles diferença. ficaram por quanto tempo aí? Ficaram até ela ficar com 7 meses. Uhum. Então, e quando foi bastante... embora? Deve dar um vazio, assim, né? Chorei pra caceta. Mas é aquele mix também, né? Porque você já tá, sei lá, 3 meses, né? Vivendo com seus pais, né? E com seu marido, e com um filho recém-nascido, que já é tenso, né? Só da criança já é tenso. Então você mistura tudo e acaba chegando num ponto que você fica, vai ser bom também, porque vamos voltar à minha rotina normal de vida, né? A gente vai se encaixando aqui e tal. Tendo a experiência como ela deveria ser, né? E quais os maiores medos que você tinha antes de se mudar para ir com o filho? Como você já sabia, então, que ia estar com uma filha indo junto, né? Quais os maiores medos que você tinha, como você ainda não sabia como ia ser morar aí? Só passava para mim na minha cabeça, na realidade, a história de não ter a rede de apoio, né? Não ter os pais por perto, irmãos, para você contar.
amigos de infância, porque aqui, quando você se muda, você tem que começar do zero, né, praticamente. Você não conhece ninguém, você não sabe como é que funciona nenhum processo de nada, sabe? É tudo diferente, tudo. Hospital, por exemplo, aqui você tem que ligar para lá, eles têm um GP, que eles chamam, que é General Practice, que é um médico geral, né? Aí você liga para lá, aí eles agendam uma consulta por telefone, aí você vai, aí você conversa com um médico que é geral, né? Médico geral, como se fosse no Brasil, como é que eles chamam? Clínico, né? Clínico Clínico geral. geral. Uhum. E aí só depois, se ele achar que você tem algum problema, ele te encaminha para um especialista, que é quase nunca, sabe? No Brasil, não, você tem que ir no lugar, né? Aí você chega lá, você conversa, não sei o quê. Enfim, é outro. Não tô comparando agora o que é melhor, o que é pior. Só tô falando que o processo é totalmente diferente, sem contar com a língua, né? Que assim, tem gente que chega aqui já falando super bem, né? Mas tem gente como eu que cheguei com inglês básico. E para resolver as coisas todas, ainda mais falando no telefone. Falar no telefone é a pior coisa que existe. É muito ruim, que você não consegue ver a expressão, né, da pessoa, você não vê o que ela está gesticulando, então é muito mais complicado, assim. Mas o meu maior medo era essa questão da rede de apoio, com certeza. Tem gente que reclama muito do clima, né, que aqui em Londres o tempo é bem inconstante, assim, um dia só chove, venta, faz sol, neva. Então você tem que... Brasileiro, principalmente, está acostumado com aquele tempo, né, de sol, de calor, de sempre, pelo E menos você era do Rio de Janeiro ainda, para né? quem está no Rio, né, a região ali sudeste. Então, bastante gente reclama disso. Mas para mim não, eu gosto de frio, então isso para mim não pegou, não. O que foi mais pesado mesmo foi não ter com quem contar na hora de precisar de uma folga, sabe? Uhum. Sim. E em relação à Aurora, sua filha, qual é o maior ponto forte, assim, positivo de estar morando aí, e um ponto negativo, talvez, que você... Não sei se você vê um ponto negativo também de estar morando fora, em relação a ela. Segurança, eu acho que é em primeiro, né? Segurança, você poder sair. No Rio de Janeiro, eu me sentia totalmente insegura. Eu pegava o meu carro, ficava morrendo de medo quando passava uma moto do lado, meu coração já batia, eu já estava nesse nível, não sei se todo mundo sente isso, mas então você imagina você tá com uma criança no carro, ou então no ônibus, e você sentir que vai rolar um assalto ou alguma coisa assim, deve ser desesperador, né? Aqui você pode sair tranquilamente, você vai no parque, você tem muita opção de parque. Todo mundo fala que Londres, a Inglaterra é cinza, não sei o quê, e não é verdade. Tem muito parque, muita área verde, e todos os bairros têm parquinho para criança, sabe? Então, assim, tudo muito bem organizado, a estrutura. Então, assim, para mim, essa questão da segurança e da estrutura para a criança é o melhor ponto, sabe? E o pior, eu acho que é, mais uma vez, a família, né? A Não tá distância, né? participando, principalmente dos avós, né? Porque eu acho que isso conta muito no desenvolvimento da criança, ela ter a presença do avô para, sabe, passar uma noite lá na casa do avô, ir com, sabe? Isso aí faz tanta diferença. E vocês visitam a família, ou a família visita vocês, de quanto em quanto tempo? A gente tenta fazer dar uma intercalada, né, assim, mas agora, por exemplo, com esse negócio do coronavírus, a gente, né, não sabe quando que vai voltar ao normal, e nem eu para lá, nem eles para cá, né? Então fica aquela incerteza, a gente só fica se falando pelo telefone, mas a gente tenta se ver assim, faz o quê? Acho que foi 2 anos, faz 2 anos ou ano passado, talvez. É Acho que foi ano bastante. passado. Uma vez por ano, assim, é complicado, porque é caro pra caramba, né? Ou para vir pra lá, ou para vir para cá. A passagem daqui para lá é um absurdo, e o contrário também, e o custo de vida aqui, então. Agora a Libra tá 7 para 1, Nossa é Senhora, uma coisa muito surreal. surreal, né? E você já conhecia aí antes de ir pra aí, não? Sim, é porque a gente, meu marido já trabalhava para essa empresa há um tempo, né? Então, estava esperando a oportunidade de abrir a vaga aqui para eu poder ser chamado.
Então a gente veio para cá antes para conhecer, para ver se era realmente isso que a gente ia querer, né. Ah, Já pensou, surge a oportunidade, chega aqui e isso fala: é um bom "Caraca, conselho, não dá". inclusive, né? Vá, visite. Sim, visita, vai conhecer, fica o tempo que você conseguir, assim, o mais tempo que você puder ficar, porque também não adianta você viajar, ficar uma semana e achar que vai ser tudo maravilhoso, né, você tem a gente veio e ficou aqui, acho que foi, quase um mês que a gente ficou. E tenta vir no período que for mais difícil, né, porque, por exemplo, você vir para cá no verão, é maravilhoso, né. Pô, isso aqui é o primeiro mundo do meu Deus do céu. No verão todo mundo saindo de sainha, o tempo maravilhoso e nos parques lotados e tem praia para ir, enfim, aí é fantasia pura, né, mas tem que estar ligado na realidade também que é dura. É, e a gente fica na cabeça, às vezes, nossa, maravilhoso aquele lugar pra morar, mas a gente tem na memória os dias que a gente passou de férias, né? E não vai ser desse Isso, jeito você morando lá. Então tem que tentar ir com esse outro olhar, é, assim, né? De quem vai morar no lugar, que é bem isso. diferente. Acho que em qualquer lugar, né, Sim. porque a vida é difícil, tem altos e baixos em qualquer lugar. Uhum, Todo mundo fala: "Ah, você reclama que tá morando aí". Não reclamo, só que tem momentos que são ruins, caramba, né. Eu uhum. não posso ter que parar de reclamar porque estou morando fora. É uma oportunidade maravilhosa? É um privilégio? É, mas também tem coisas ruins, né. Quais são as piores coisas de morar aí que você fala que você reclama? Não, é assim, aquilo que eu te falei, negócio da distância, minha família tá lá fazendo, aí tem aniversário do meu sobrinho, eu não posso ir, entendeu? Eu vejo as fotos da família, todo mundo lá junto, comemorando, comendo coxinha. E você aí no frio, sozinha. Pô, festa de criança é a melhor coisa, né, que aqui é Nossa senhora, diferente. adoro. Melhor coisa para quem tá, para quem tá indo, né, Aham. porque para quem tá fazendo é uma bosta. Muito trabalho, é verdade. E como que tá a pandemia aí, Thaís? Olha, tá melhorando, mas ao mesmo tempo tá uma incerteza se, assim, incerteza não, tá quase certo que vai ter uma segunda onda agora, chegando o outono, inverno, então já tá todo mundo meio que preparado para essa segunda onda, então não sei, vamos ver o que que vai dar. Por enquanto tá melhorando e o pessoal tá indo pra rua, tá curtindo, mas assim, o pessoal respeita, né, sai de máscara e, evita o contato, enfim. Lugares fechados assim estão abrindo? Restaurante, shopping, tá funcionando normalmente? Sim, começou aí acho que foi esse mês que abriu, assim, os restaurantes e o governo tá dando incentivo para o pessoal ir jantar e almoçar fora durante de segunda a quarta-feira, eles dão 50% de desconto na sua conta. Então você almoça e paga só metade do valor, mas assim, desconto até 10 libras, né, mas de qualquer forma é um incentivo. Uhum. E hoje, quando você olha aí pra trás, nesses 5 anos, o que que te dá mais orgulho aí de você ver da sua trajetória como mãe, morando no exterior, criando uma filha longe de todo mundo? O que que te dá mais orgulho dessa história toda aí? Ah, eu tenho muito orgulho da minha história, porque a gente foi forte pra caceta. Foi muito duro, assim, apesar da gente ter tido essa ajuda nos primeiros meses com os meus pais aqui, depois eles foram embora e acabou. E aí a gente teve que se virar, né, eh, e é muito difícil você estar como casal aqui e, assim, a gente teve só um filho, né, então e não pretendemos ter mais justamente por causa disso, porque é uma realidade cruel, né, você precisar de um tempo para você e você praticamente não ter, né, porque você tem que dividir com seu marido, né. E aí você até consegue criar uma rede de apoio de pessoas daqui, eu tenho 2 amigas que eu confio muito aqui, que são brasileiras, e a gente até se apoia, mas a realidade é que tá todo mundo exausto, né, porque ninguém tem rede de apoio, e tá todo mundo precisando sempre de uma folga, né, então, quando você tá no limite, você pede, você deixa a criança lá, você sai e tal, blá-blá. Mas não é uma coisa tão fácil como tá no Brasil, né, e você deixar com os avós, e deixar com os tios e tal, tem várias opções, né, e acho que esse é o que pesa mais, assim. Em relação à língua aí que vocês falam em casa, vocês falam em português o tempo inteiro? Como que é? Ah, sim. Para ela, então, ponto positivo é isso que eu ia falar, da língua.
e dessa desenvoltura da cultura, sabe? Ela ter noção de que existe a cultura daqui e a cultura de lá. Porque você falando no Brasil, né, seus filhos daí, ó, você está no mundo, você está nesse continente aqui, mas existem outros, né? E nesses outros lugares tem outros. Né? Enfim, você falar isso é uma coisa, agora a criança vivenciar é uma coisa que, sabe, é maravilhoso, assim. A Aurora tem super noção do mundo e de que no Brasil é de uma forma e na Inglaterra é em outra, entendeu? E ela fala o inglês melhor que eu, sabe? Aprendeu a Então, falar aí, né? Pois é. Mas em casa vocês E falam em aqui, português. só português. Meu marido é brasileiro, então a gente só fala português justamente por causa disso, porque agora, nessa primeira infância, é a hora que a criança tem mais facilidade para aprender, né? E eu tenho muitas amigas aqui brasileiras que os filhos não querem falar português, porque é uma língua difícil, né, de você aprender. O inglês é muito mais fácil, ainda mais você estando na escola, as crianças, né, estando na escola e falando diariamente. Aquela é a primeira língua para ela, né? Então, para que ela vai aprender outra língua? Né? Se não tiver um incentivo, provavelmente ela vai cagar e andar, né? Então, aqui a gente teve como regra que a gente só fala português dentro de casa e na escola, e quando estiver no parque, alguma coisa assim, a gente fala inglês, né, com ela. Mas aí, com isso, ela conseguiu aprender a falar as duas línguas. Ela fala as duas línguas muito bem. E desde sempre vocês falam as duas, então, porque sai, fala uma e em casa fala outra, né? Então ela tá o tempo inteiro ouvindo e aprendendo as duas, né? E aí no começo teve essa confusão, agora não mais, de juntar duas línguas em uma mesma frase. Olha, ela fala o português perfeito, mas ela mistura tudo. Ela mistura tudo. Ela fala... E às vezes ela até cria palavra em inglês que tem a mesma conjugação em português. É muito engraçado. É muito louco, assim. Ao invés de falar misturando, ela fala mixando. Uhum. Entendeu? Essas coisas assim. Abrasileirando umas palavras. Isso. E parece, sabe o que? Parece publicitário. Vou dar uma gastada aqui nos meus colegas. Mas é exatamente isso. Mas ela fala muito bem as duas línguas. E ela nunca mostrou E desinteresse pelo Brasil, pela cultura do Brasil, ou a língua mesmo do português? Nunca, Não, né? pelo contrário, ela ama o Brasil. Ela sempre quer ir pro Brasil. Essa coisa da família, cara, pesa muito, né? Claro que depende da família que você tem, não vamos generalizar aqui, né? Tem gente que tem uma família bosta, né? E aí fazer o quê, né? Mas não é o meu caso, graças a Deus, a gente tem uma família legal, que se suporta, que se ama e tal. Se Então, suporta é ótimo. ela sente. Não, se suporta, que eu digo que se dá o suporte. Maravilhoso. A gente se suporta, esse bando de merda. Não. A gente se dá o suporte, né? E se ama e tudo, então ela sente essa energia, né? E ela queria estar mais perto disso. Ela, quando fala com os primos dela pela internet, ela fica super empolgada, sabe? Quero falar com eles, aí vai. Pede para olhar na câmera, não sei o quê. E aí, quero ir de férias, quero holiday pro Brasil. E aí o que ela mais sente falta do Brasil são as pessoas mesmo? Ou ela conheceu bem Brasil e chega a sentir falta de lugar ou de coisas daqui? Não. Ela conheceu, ela foi para aí com 2 anos e meio. Então, assim, ela tem umas memórias de praia. Praia, assim, porque as praias não são iguais, né, daqui. As praias daqui são lindas também. Mas, cara, é foda comparar, Brasil, né? É porque o calor, eu acho que pega mais, assim, sabe? Você tá na praia e aí não tem vento, né? Pelo menos no Rio, né? Aí você tá na praia lá, aí vem um carinha com mate, aquele clima na praia. É o clima da praia Aqui que é gostoso, né? É o jeito que é, o jeito que as pessoas são na praia, é todo um conjunto, né? E você, o que você mais sente falta do Brasil, Thaís? Ai, cara, eu sinto falta de algumas comidas. Assim, aqui você até consegue achar em loja de brasileiro, mas não é a mesma coisa, sabe? A facilidade de você descer para um botequinho e tomar um suco de manga natural. Suco de manga maravilhoso. Aqui não tem suco natural praticamente, né? Então, essas coisas assim triviais, né? Você descer pra feira, comer um pastel com caldo de cana,
essa coisa assim, sabe? Sim. Não é o fato de ser o Brasil, né? É o fato de ser o nosso país de origem. A pessoa que é daí vem pra cá, se estiver morando aqui, vai sentir muita falta de muita coisa daí. E é o É verdade. que traz essa memória pra gente, né? Essa memória afetiva, inclusive. Então, tem toda Exatamente. essa importância, né? E, nossa, eu Uhum, penso uhum. assim, adoro. Tenho muita vontade de conhecer vários lugares. Penso, nossa, morar fora seria muito legal. Mas eu ia sentir uma falta também do Brasil, uma falta desse calor humano daqui, de praia, dessa. É isso, a gente acha até que é de coisa grande que você vai sentir falta, mas não é daquela coxinha ali da esquina que você não encontra É, fora, é do boteco na calçada, isso, né? isso. Do samba. Nossa, Ai, o samba. samba. Meu Deus. Aqui até tem roda de samba, sabe? Tem uma galera que faz uma roda de samba aqui. Mas, poxa, você ir numa roda de samba, né, na Lapa, uma coisa assim, Não tem igual, é né? todo o ambiente, é Sim. energia, Uhum. não tem como repetir isso. Mas é aquilo, você vai se adaptando, né? Porque você falou do calor humano. E também depende muito da pessoa, né? Claro. Mas essa coisa assim, por exemplo, eu acho que o brasileiro é muito sem noção, né? Por quê? Em que sentido? Ah, cara, não sei, de respeitar espaço, privacidade e tal. Eu não sei se com o tempo você vai também mudando, porque você tem o outro lado da moeda, né? Aqui o pessoal é bem discreto, assim, tem aquela coisa do respeitar bem, sabe? E o pessoal bem educado, assim. Eu lembro que há 2 anos, não, tem 2 anos e meio atrás, quando eu fui pro Brasil, eu cheguei no aeroporto, aí eu tava com a Aurora, aí entrei no elevador. Quando eu ia entrar no elevador, tinha uma fila. Um cara entrou na minha frente. Você com uma Ele criança. entrou, e eu com uma criança. Ele entrou no elevador e ficou olhando pra mim, esperando a porta fechar, assim. Aí eu fiquei com ela, assim, segura. Caraca, e eu viajando sozinha, tá? Com ela. Caraca, eu fiquei assim, horrorizada. Eu falei, gente, tem algumas coisas que E quem são. mora fora por muito tempo, normalmente volta, sente muita diferença, né, nessas coisas, assim. Sim, É, sim, meu, você tem a meu, meu comparação. irmão mora fora há quase 20 anos já. Tava comentando com você Bastante aqui do tempo. Havaí, ele mora lá Aham. faz... Mora mal, né? Mora Mora mal, super né? mal. E é um que não vai voltar e vem, e fica reclamando daqui e tal, mas assim, também isso é uma coisa que eu não concordo, me dá uma raivinha aí de quem vai embora e depois fica falando mal do país, sabe? Aham. Porque eu acho que tem essa síndrome também de vira-lata, né? Que é uma coisa Tem, que tem, não, tem. né, muito aí a discutir sobre isso. Mas Uhum, com certeza, assim, eu vejo nele essa dificuldade de se readaptar a coisas aqui do uhum. Brasil, justamente por isso, né? Você tá em um lugar que as coisas públicas funcionam melhor assim em relação Tem. a banheiro público, limpeza, atendimento, tal, algumas coisas que em alguns países, né, não são todos, mas que acaba sendo melhor do que aqui. Mas as saudades daqui ele também sente, daquela tapioca, daquele boteco, daquela balada, do churrasco que dura horas, do calor humano dos amigos. Isso aí acho que sempre vai sentir falta também. E escolhas, né? São escolhas. Exatamente. Sempre vai ter ponto positivo e ponto negativo. Sim. Não adianta você querer pensar que você vai se mudar e vai ficar tudo uma maravilha, porque não é verdade, né? E vocês Não é têm data verdade. para voltar, não? Não, vamos voltar não. Ficar aí para Uh-uh. sempre. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Porque isso você falou, né? Uma vez que você vive a estrutura das coisas que funcionam e você pensa a longo prazo e consegue se adaptar, tá? Nesse contexto que eu tô falando. Porque tem gente que vem e não consegue se adaptar. E é super compreensível, depende da pessoa, tá? Mas assim, nesse contexto que você se adapta, que você vê a estrutura funcionando e você pensa a longo prazo, inclusive com o filho, não tem por que você voltar, né? Não tem. Adorei o papo aqui, Thaís. Nossa, parece que eu te conheço. A gente já começou aqui, Ah, né? Foi super papo de. sabe? Aí, pra você Uma se sentir energia, de no. repente, de outras vidas. Né? Pra você se sentir num papo, num boteco de calçada aqui do Brasil. Faltou uma Né? caipirinha aqui, Verdade. Marquinhos. Obrigada pela sua participação. Então, É isso, suas redes obrigada a sociais aí, você. pra quem quiser te conhecer mais, é o. Repete aí pra gente. É a Mãezona no Insta. É um Instagram de. Eu falo mais da maternidade real com humor, né? Uma zoação pesada. Mas quem tiver afim de curtir isso aí,
Pode chegar junto. E é @mãezona no Insta mesmo, viu, gente? Isso tudo é o nome. Não é mãezona que ela tá no Insta. É mãezona no Insta é o nome mesmo. E mãezona no Face é como tá no Facebook, né? É do Facebook. E Isso. uma dica aí pra gente, Thaís, de uma série, filme, livro, música, lugar, ou enfim, o que você tem pra indicar aí? Ou até Olha, uma dica também pra quem esteja pensando em morar fora, se quiser, pode dar essa dica e de alguma coisa. Olha, eu indico esse filme Tully, que é maravilhoso. Fala sobre uma mulher que está vivendo o puerpério e com uma terceira criança. Não vou falar mais sobre isso, porque senão vai acabar dando spoiler aqui e aí vai perder a Sou graça. dessas também, eu não consigo falar muito. Se eu começo, ou eu só falo isso, uma frase, ou se eu começo a contar, eu vou contando quase que o final. Mas obrigada pela indicação. Inclusive, eu não sei nem como é que é a pronúncia, né, aqui, porque para mim eu acho que é isso, que é Tully que falei. É Tully. Tá, e tem no Netflix, né? Sucesso. Isso, tem no Netflix. Legal, obrigada pela dica, obrigada Obrigada pelo papo, você. adorei te conhecer. Também. Um beijo. Beijo. Até a próxima. Até! Agora eu converso com a Carol Camanho, que cria 2 filhos no Canadá desde 2012. Aliás, já tô acostumada a ouvir a voz dela. Se vocês não conhecem o podcast dela, vai lá, que é o Era Uma Vez um Podcast. Minhas filhas ficam até imitando ela aqui em casa o tempo inteiro. Carol, seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente aqui mais, além do que eu disse. Quem é você? Obrigada. Nossa, é um prazer enorme estar aqui, assim, porque eu escuto podcast, né? E é até estranho, assim, ouvir ficar falando com a voz ao vivo, né? Com a voz. Enfim, bom, eu sou Carol, eu moro aqui no Canadá desde 2012, como você disse, e o meu primeiro filho nasceu em 2013. Eu tava... É engraçado, porque no Brasil eu tentei engravidar por 2 anos e eu cheguei aqui em 1 mês, praticamente, eu engravidei. Porque eu engravidei... eu cheguei aqui em novembro de 2012 e em janeiro eu tava grávida. Não bastava as mudanças já radicais Não, bobagem, né? de país, teve que engravidar fora. E a água daqui deve ser ótima, então. E aí... Mas e aí eu tive o Nicolas, né, que foi em 2013 e a Amanda em 2017. Então, estamos aqui, assim, a gente veio para trabalho do meu marido, né, e agora a gente está aqui, daqui não sei se a gente sai. E como que foram os primeiros meses, né, aí no Canadá, depois que você descobriu que estava grávida, como que foi estar grávida fora do Brasil e pensar nesse processo todo da gravidez, do parto, que é diferente, do puerpério. Me conta aí, como que foi esse processo? Pois é. Eu, desde o Brasil, bom, como eu disse, eu estava tentando engravidar já há 2 anos, né? Então, desde o Brasil, eu tinha consciência de que eu queria parto normal, né? E a minha médica, eu lembro que ela era cesarista. E aí, assim, mas tudo bem, eu gostava muito dela e tal. E aí, quando eu vim pra cá, que eu engravidei, né? Eu fiquei sendo acompanhada pela minha médica porque aqui a gente tem médica de família, né? Que é como se é um clínico geral. E aí, depois, dependendo do que você precisa, você é mandada para um especialista. E alguns médicos de família fazem parto, o que não era o caso da minha. Então, ela falou para mim, chegou acho que com 20 semanas ou 15, alguma coisa assim, ela falou para mim assim, olha, agora você pode escolher entre ginecologista, obstetra, ou midwife. Que é parteira, né? Acho que é enfermeira obstétrica. E aí eu falei assim, tá, mas e aí, qual é a diferença, né? Porque eu nunca ouvi falar nisso, né? Assim, porque parteira a gente tem essa coisa de, pra mim é meio Juma Marruá, né? Vamos dizer assim, sabe? Eu tinha uma ideia bem assim. E aí ela falou, foi até meio estranho, porque ela falou para mim assim, então, o obstetra, ele estuda por 10 anos
né, medicina. E a midwife, ela estuda por 5. Aí eu falei assim, então eu quero uma obstetra, né? Aí, nossa, mas que comparação. foi essa explicação ótima que ela deu. Aham. Aí eu fui, aí ela marcou pra mim obstetra, mas aí eu acho que ia demorar umas 2 semanas de quando ela marcou, e aí eu fiquei conversando, eu tinha muito pouco brasileiro, hoje em dia tem mais brasileiros aqui, né? Bem mais. Mas assim, quando eu cheguei não tinha muito, e eu não conhecia muita gente. Então, algumas pessoas que eu conversei, que eram mães aqui, elas me falaram, você, nossa, escolhe midwife, a midwife, ela vai na sua casa depois, antes, durante, sabe assim, tipo, você tem um tratamento mais humanizado e tudo mais, o obstetra, você pode não pegar o obstetra na hora do parto, a chance inclusive de você não pegar é muito alta, porque quem vai pegar e vai fazer o parto seu é quem tá no plantão do hospital. Aí eu falei assim, gente, não quero isso não. Aí eu falei assim, será que é feio mudar? Sabe assim, aquelas coisas, né? Ai, meu Deus, minha opinião. Enfim, aí eu cheguei e falei com a minha médica de família, acho que uns 2, 3 dias antes de eu ir para o ginecologia, para o obstetra, e aí ela falou, aí eu falei assim, olha só, então eu queria midwife, tem como? Ela, claro, eu não sei o quê. Aí ela pegou, deu a referência lá, só que como eu tava com 20 semanas já, 20 ou 22 nessa época, elas todas já estavam lotadas. E aí eu fui presencial, tipo assim, em pessoa, sem ligar, né, para um deles, porque era do lado da minha casa, do lugar que eu morava. E aí a pessoa me indicou uma midwife que estava abrindo o consultório. Ela já era experiente, mas ela estava abrindo um próprio. E aí ela tinha vaga para outubro, né, setembro, outubro, que era onde o Nick ia nascer. E aí deu certo, assim, e eu amei, assim, a minha dúvida maior foi essa, porque aquela coisa, né, eu não faço ideia do sistema daqui, né, não fazia ideia do sistema daqui, né. E aí eu amei, eu tive com a midwife, elas foram na minha casa, quando eu entrei em trabalho de parto, ela foi na minha casa, ela saiu do hospital, eu lembro que ela tinha saído do hospital, passou em casa, e em casa ela ficou. E aí ela foi junto comigo pro hospital, e aí eu tive doula também, porque eu tava super insegura, então, e assim, mesmo se eu não tivesse, eu teria doula. E aí a gente foi pro hospital e pronto, aí eu tive ele lá, ela ficou comigo o tempo inteiro, e ainda teve o acompanhamento depois, durante 6 semanas, as midwives aqui, elas acompanham durante 6 semanas o seu pós-parto, né, então teve essa coisa de... elas ficam muito preocupadas com o negócio de depressão pós-parto e tudo mais. E tudo isso então, é público, você não teve que pagar. Do público, tudo público. Que maravilha. Nada, não paguei nada. E o da Amanda, como eu já sabia, né, assim que eu tava grávida, eu já liguei, nem fui para médico de família nenhum, né, porque não precisa, a minha midwife já tinha falado, então eu fui direto, e acabou que a Amanda... Nasceu em casa. Nasceu em casa. Legal. A diferença, né, da cultura é essa desde o começo, e na maternidade aí você descobriu também, sentiu alguma diferença por conta da cultura? Qual foi o maior desafio aí de estar criando, né, os seus filhos fora do seu país de origem? Sim, assim, eu nunca fui mãe no Brasil para poder comparar efetivamente, né, mas eu acho que o principal desafio aqui é você não ter o suporte realmente familiar, no sentido de ter, né? Assim, eu não tenho pai nem mãe. Então, para mim, assim, com relação a isso, não seria tão problemático. Mas eu tenho sogra e sogro, né? Então, assim, meu marido tem irmãs e tal. Então, essa parte eu não teria. Eu teria se eu estivesse no Brasil, né? Acredito. Mas tem um lado positivo também, que eu crio meus filhos sozinha também. Sem muitos pitacos. É ruim e é bom, né? Pois sem pitacos, né? Então essa parte também é maravilhosa. Ainda mais eu, que assim... não sei, por exemplo... eu vou até te falar isso, porque eu lembro que eu ouvia o seu podcast sobre o desmame. Eu acho que eu cheguei até a falar com você na época, sei lá, 1 ano atrás, não sei. E assim, eu lembro que eu tava querendo desmamar a Amanda e eu não tava conseguindo. E assim, agora eu estou nesse processo, estou há 4 dias sem dar de mamar e eu tô num mix
tô num sentimento assim, tipo, feliz e triste. Sim, sei bem. Mas, enfim, ela tá com 3 anos e isso é uma coisa, por exemplo, a gente foi pro Brasil em dezembro, né? E dezembro, janeiro. E aí era minha tia falando, né? Tipo assim, ai, olha o vício, sabe? Falando assim, eu, né? Deixa aqui, Saudades tá? do Canadá, né? Sem editar. Pois é. Assim. Enfim, mas essa parte é boa, né? Mas... A mais difícil é mais sentir difícil. mesmo falta das Pois pessoas. às vezes eu penso assim, cara, se acontecer alguma coisa, teve Covid logo no início, assim, que teve o pico, bem pico aqui, eu fiquei louca, assim, sabe? Falei assim, cara, imagina se nós dois paramos no hospital e as crianças vão ficar com quem? Assim, a gente tem amigos, né? Mas a gente acabou de se mudar pra cá. Tipo assim, a gente morava em Vancouver, do outro lado do país, agora a gente mora em Ottawa. Então, assim, a gente conhece só nossos vizinhos, que é uma amizade recente, e um casal de amigos. Então, assim, eu falei assim, cara, e agora, sabe? Tipo, se acontecer alguma coisa, a gente só tem eles e não sei se eles dão conta, sabe? Porque são 2 crianças, né? Aí a gente ficou desesperado, porque se acontecer realmente alguma coisa, aí você tem que pensar, né? A gente, em Vancouver mesmo, a gente já fez, aqui eles recomendam muito fazer, porque é diferente, né? Fazer tipo o testamento. E aí, porque se a criança, se os pais, por exemplo, morrem, as crianças, elas ficam com alguém, com um cuidador qualquer. Então, assim, tá, e aí, vai ficar com quem, né? Tipo, então a gente tem que fazer um documento, é mega tenso, assim. Todo mundo teve que fazer isso, todo mundo que tem filhos. Não é obrigatório, mas é recomendado, porque se acontece alguma coisa, o governo, até alguém chegar, por exemplo, do país, do Brasil, né? Meus tios, até comprar passagem, até vir pra cá. Vai que tá no Covid aí, não tem passagem nenhuma, sabe? Só daqui a um mês. E aí, eles vão ficar com quem, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar nisso tudo. Isso é bem ruim, assim. E você, quando você mudou para aí, você chegou a procurar emprego ou sabe, ou depois disso, você sabe como que é a dificuldade, como que funciona isso, talvez até para amigas próximas, se não tivesse sido o seu caso, mas é uma das dúvidas, assim, de quem pensa em morar fora, ir para fora com os filhos, e aí pensa em recomeçar, né? Tem que procurar um emprego. É difícil? Quais as maiores dificuldades? Como que é? Eu acho, assim, eu sou autônoma já há 1000 anos, né? Então, assim, eu trabalho de casa. Para mim, nunca foi, não é um problema isso. Eu não tenho como falar com relação a corporativo. Mas o que eu vejo e o que eu sei é que, assim, muita gente... porque aqui, por exemplo, se você tem filhos, dependendo da província que você mora, por exemplo, em Vancouver, a partir de 5 anos só que você tem educação gratuita. Antes disso, você tem que pagar uma daycare ou um preschool, né? Uma pré-escola ou uma creche. Aqui onde eu tô, que é Ontário, acho que a maioria do Canadá, ela é a partir de 4 anos. Mas até 4 anos ou até 5, você tem que pensar. Se você tem um filho muito pequeno, o que você vai fazer? Enquanto seu marido e você, ou sei lá, o seu companheiro está trabalhando e você, ou estudando e você também. Daí é bem caro para pagar daycare, né? Então você tem que fazer esse planejamento também. Outra parte também é que se você bota na escola, as escolas aqui elas funcionam de tipo, depende da escola, mas é por volta de 9 às 3, tá? Tem escola que vai um pouquinho depois, tem escola que começa um pouquinho antes. Mas assim, minuto, né? 10 minutos, 20 minutos. Então, e o antes? Você pega o trabalho às 7, você pega o trabalho às 8, não né? Tem escola que abre antes? Tipo, 7 não e meia, tem. assim, 7, não? Não, é assim, pof. Só que você paga, então aí você tem chama Before and After Care, né? Que você paga o cuidado de antes e depois, que é geralmente na própria escola. Então, isso é pago também. Eu acho que não é muito caro, acho que,
sei lá, uns $200, $300. Depende, porque também depende da província, da cidade que você mora, né? Que se for mais no interior, ou tem os benefícios também. O governo aqui dá muito benefício para as crianças, né? E tem que contar com isso tudo, assim. Então, muita gente que eu vejo não consegue voltar a trabalhar enquanto a criança não vai para a escola. Porque a daycare, a creche, é muito cara, né? Então, muita gente opta por ficar com a criança ou trabalhar part-time, por exemplo. Tem gente que o marido estuda, porque muita gente vem para cá para estudar, né? Para poder tentar conseguir imigração. Então, se a mulher ou o companheiro ou companheira, ela estuda, tá, tem o horário X, então no horário Y é quem consegue trabalhar para ficar com as crianças. Eu tenho um casal de amigos que eles já moram aqui há 9 anos, acho, e eles fazem isso. Ela tá fazendo, acho que MBA, e ela tá estudando, ela estuda acho que de manhã, e o marido dela trabalha tipo das 3 ou 4 da tarde, vai até as 2 da manhã, sabe? Alguma coisa assim. Então tem essa opção também, né? Mas é puxado. Em relação à língua aí, como que foi com seus filhos e como tem sido, né? Vocês falam só português mesmo em casa, fora falam inglês, ou como que vocês fazem assim? Eu sempre falo que o maior desafio de um casal, uma mãe expatriada, é exatamente manter a língua, né, dos filhos, a língua materna. E isso, inclusive, foi um dos motivos que eu criei o podcast, né? Eu Era Uma Vez um Podcast, porque eu queria manter o português dos meus filhos e dos amiguinhos deles, né? Legal. Foi uma amiga minha que perguntou para mim, ela sabia que eu era viciada em podcast, e aí ela falou assim, pô, não tem nenhum podcast de historinha em português, não? Porque eu estava conversando com uma amiga aqui canadense, e ela falou que os filhos ouvem, e ela queria, né? E ela tem, inclusive, filhos trilingües, né? Que o marido dela é mexicano. Enfim, e aí o português, manter o português que é o mais difícil. A regra aqui em casa só português mesmo, mas o que acontece? Antes, quando a gente morava em Vancouver, era inglesa, né? Porque o Canadá, ele é um país bilíngue. Não é que todo mundo fala francês e inglês, mas é porque existe o Quebec, e o Quebec se fala francês somente, né? Então, assim, o Nick, ele entrou lá no kindergarten, no jardim de infância, sei lá, na pré-escolinha, e ele já estava sendo alfabetizado em inglês. Ele, assim, desde 2 anos, 3 anos, ele começou a ter contato com o inglês, porque eu estava estudando inglês pelo governo, e o governo, enquanto eu estava estudando, eu conseguia... eles me deram a creche enquanto eu estava estudando, no mesmo prédio, né? É um curso para quando você já tem a residência, que é uma etapa depois da imigração. Então, assim, ali ele estava com um pouco de contato com o inglês, mas ele só falava português comigo, tanto que eu lembro dele falando as cores, meu Deus, ele tá falando red, sabe, assim, bonitinho. Mas sempre em português. E aí, quando vai pra pracinha, acaba que as crianças, elas conseguem se comunicar, né, por mímica e tal. E aí ele estava sendo alfabetizado em inglês. Daí a gente se mudou para Ottawa. Ottawa é a capital do Canadá, então é uma cidade bilíngue, porque aqui todo mundo que trabalha no governo, teoricamente, precisa falar as 2 línguas, o francês e o inglês. Então, todas as escolas aqui são bilíngues. E aí, ele tá na primeira série, né, no grade 1. E aí, o grade 1 é 80% francês e 20% inglês. Cara, foi assim, Mas é aquela coisa, eles são esponjas, né? Na verdade, você tem a opção de colocar... E na escola, ela tem geralmente uma turma que é só em inglês, se você quiser. Ou tem só francês. Eu que optei mesmo por ele aprender a outra língua, já que ele já tá na chuva, né? Vai ser bom para ele.
E aí, então, assim, ele teve que praticamente esquecer a alfabetização em inglês e começar a alfabetização em francês. Ele teve um pouco de dificuldade no início, tanto que eu fui conversar com a professora e ela falou, ela não sabia que em Vancouver não se falava francês de jeito nenhum, né? E aí ela falou assim, nossa, isso explica tanta coisa. Aí, enfim... E aí ela começou a ficar meio que em cima dele, o que foi ótimo o francês, na verdade, porque agora ele consegue ler em português. Porque os fonemas são bem parecidos, e ele consegue. Então, foi muito bom isso para ele, está sendo, né? Só que veio o Covid e ele esqueceu quase todo o francês, diz ele. Né? Mas no outro dia ele estava conversando com a minha vizinha em francês, então não sei. Eles aprendem muito rápido, né? Ele aprende muito rápido. Agora, a menorzinha, ela tá aprendendo agora a falar, né? Então, assim, ela soltou a primeira palavra em inglês agora, com os vizinhos brincando, falando please, né? Ela, please. Que bonitinha. Sim. E no Mas, começo assim, eles devem confundir, né? Falar várias línguas na mesma frase, né? Sim, o Nick hoje em dia ele faz isso. Tem muita palavra que ele não sabe em português, em português, né? Que ele aprende em inglês. É que nem eu na gravidez, é ridículo isso, né? Porque tinham palavras que eu aprendi porque eu nunca fui grávida no Brasil, então palavras eu aprendi em inglês aqui. E aí eu ficava assim, tentando traduzir para as minhas amigas que eu queria conversar, né, do Brasil. Então, assim, tem muita coisa que eu falo, aí ele fala assim, mas eu não sei. Aí ele, posso falar em inglês? Ele pede permissão para mim, porque ele sabe que eu não gosto. Ele gosta de aprender línguas, então não é tanto problema. Mas ele sabe das regras da casa, né, que eu falo. Uhum. Então... Mas ele não teve dificuldade, assim, com português, não se recusa a falar, porque também tem casos assim, né? Sim, de quando mora fora, caso. A criança não quer falar o português. Com ele não aconteceu isso. Não, tem muito caso, mas não, com ele não, e tanto quando a gente tá na rua, ele olha pra mim, ele fala em português, ele olha pro amigo e fala em inglês, aí às vezes eu até falo em inglês com ele, quando tá na frente de outras pessoas, porque às vezes é um assunto em comum, e eu, sei lá, acho bem que um pouco de falta de respeito, mas aqui todo mundo fala um monte de língua. O Canadá é um país multicultural, então assim, as vizinhas às vezes falam em francês, eu não entendo nada, sabe, então... Pra mim, GG, eu falei assim, tá bom, então, né? Deve estar certo. Mas ele mistura bastante, mas ele entende que, olhando pra mim, ele fala em francês, ele fala em português, e com o pai também, e com os outros em inglês ou francês, né? É muito louco isso, cara, é muito louco. Como é que eles têm essa chave, né? Sim, naturalmente. E qual o maior desafio aí que você acha, então, que você passou por conta da maternidade fora do Brasil? Ou você tem passado? Qual que foi o maior deles? Eu não sei se é um desafio, mas dá dó dele estar sendo criado longe das primas, porque ele tem primas da idade dele. Quando a gente foi pro Brasil, nossa... Brincaram muito. Foi bom demais para ele, tipo assim, surreal, sabe? Então, assim, isso me dá um pouco de dó, porque eu gostava muito de brincar com meus primos, né? A gente brinca que os amiguinhos aqui são os primos, né? Principalmente os brasileirinhos, mas lógico que não é a mesma coisa, né? Então, ele sente falta? Ele fala, não? Ele fala. Nossa, quando ele foi pro Brasil, então, ele falava assim, nossa, mamãe, eu quero morar aqui, eu quero morar aqui. Aí, nossa. Mas a gente explicava, falava assim, olha só, mas o Brasil, ele não é essa farra o tempo inteiro, porque tava todo mundo de férias, né? Vamos combinar. Então, assim, ele tava achando que era brincadeira o dia inteiro. Eu falei assim, se você morasse no Brasil, você ia ter que ir pra escola, sabe? Ele tava com a imagem do Brasil de férias. Sim, com as primas lá o tempo inteiro. Então... eu tentei explicar isso pra ele, mas dói. Isso aí é a parte, eu acho que mais dolorida é exatamente essa, né? E você, do que você mais sente falta do Brasil? Ai, das dos coisas amigos, mais simples. Vai desde comida. Qual comida que você sente mais falta? Ai, tudo que é porcaria, né? Assim... Tem muita coisa que eu consigo aqui, né? Que vende aqui. Tem os mercadinhos brasileiros, ou tem gente que traz, mas... É bobeirinha, assim. Acho que... Mas é mais, assim, comida da sogra, sabe? Comida da tia, essas coisas, assim, que não dá pra fazer. Sim.
né? Mas é mais a família. Eu acho que é o básico, né? A família e os amigos, assim, são os que mais pesa. E é basicamente isso. Mas eu acho que em qualquer lugar que a gente vá, vai ser assim, né? O meu marido, por exemplo, não morava em Rio Claro, em São Paulo. Ele morou no Rio, então ele também já convivia longe. Não é nem só morar fora, né? Óbvio que a distância é um pouco maior, né? Bem maior. Vocês conseguem voltar para o Brasil com certa frequência, assim, ou demora muito? A gente mora aqui há 8 anos, né? Praticamente, 8 anos. Então, a gente foi para o Brasil 2 vezes só. A gente foi uma assim que o Nick nasceu, 1 ano depois que o Nick nasceu, o primeiro ano dele foi aí. E então foi 2 anos depois e um agora. Faziam 5 anos praticamente que a gente não ia. E ele lembra das pessoas daqui? Fica falando por chamada de vídeo? Como que é? Sim, sim. Isso graças a Deus, né? Existe a tecnologia, né? O Skype e tal, para poder conversar com os avós e tudo. Então, assim, até quando ele tinha 1 ano, ele não estranhou. Ele sempre estranhava as pessoas, sempre. Tipo, ele era um grude comigo e com o meu marido. E quando a gente foi para ir, quando ele tinha 1 ano, ele foi no colo da minha sogra, assim, rapidinho, sabe? Tipo, não estranhou, não chorou, não fez nada. Então, foi muito bom, é muito bom, assim, pelo menos tem o visual, né? A minha filha mais nova agora, né? Ela olha, volta e meia quando tá alguém com um vídeo, né? Ou eu, ou meu marido, aí ela fala assim, aí ela fala, vovó? Aí a gente, não é, sei lá, ou é. Que bonitinho. Então, pelo menos tem isso, né? O meu filho o Nick, o mais velho, ele volta e meia, ele fala, quero mandar uma mensagem para minhas primas. Sabe, ele sempre fala. Já tem quase 1 ano que a gente não vai, né? E aí, mesmo assim, ele ainda lembra, então é bom. É porque a memória foi muito boa. E para as pessoas que estejam pensando, assim, tem muita gente, né, que pensa o tempo inteiro em sair do Brasil, mudar fora. O que você daria aí de conselho, pensando o que você passou, pensando o que você aprendeu? O que você falaria aí para essas pessoas? Eu acho que o principal é planejamento. O planejamento mesmo tem que ter uma boa base de os planos de A, B e C, se não der certo isso, se não der certo aquilo. E paciência, porque não é fácil emigrar. Assim, o meu caso foi muito atípico, porque a gente veio sem planejar vir para o Canadá. Meu marido que foi chamado e a gente falou, não, vamos sim. Mas a gente não acreditou enquanto a gente não estava aqui. E foram 4 meses só de processo, né, de tudo, para arrumar lá a mala, vende tudo, não sei o quê. Então, assim, mas o que eu vejo, e também eram outras leis, mudou muita coisa, né, quando a gente veio. Mas hoje em dia eu acho que é paciência e planejamento principal, principalmente tendo filhos, né? Porque envolve mais pessoas. Eu acho que outra coisa também é não ficar muito preocupado com relação à língua. Eles são esponjas. É óbvio que tem casos, eu conheço casos de crianças que travaram aqui, que eram super extrovertidas no Brasil e que chegaram aqui e travaram, mas é muito minoria. Aí demora e corta o coração, né? Mas no geral, a criança ela se adapta muito mais rápido que a gente. A gente já tem vínculo, né, muito forte, né, de décadas. Então, assim, eu acho que é isso, é basicamente isso, paciência e pensar sempre no propósito, né, que você está fazendo isso. E tem mais alguma dica, Carol, de filme, série, livro, qualquer coisa aí que você esteja assistindo no momento que você gosta? O que você tem para indicar na dica da semana? Eu gosto muito, eu não vou falar do clássico do Friends, que é o que eu mais amo, a série que eu mais amo, mas eu gosto muito, muito, muito. Eu tenho visto a série, que também tem muitos anos, chamada Modern Family, que eu adoro essa série. Eu acho o humor deles é maravilhoso e é uma família, não sei se você já viu, mas é uma família
é um avô / pai, sabe, que é casado com uma jovem mais velha, né, com mais nova, e aí ele tem 2 filhos, sendo que é um casal o tradicional, né, o hétero, com mais 3 filhos, e um casal e tem mais um filho que é homossexual, e que tem também, eles adotam filhos, enfim. Esse aqui, Família Moderna? Ixi. É, esse mesmo, Família Moderna. É muito bom, é muito engraçado. Eu adoro. Legal. Super Obrigada por ter participado aqui, ter juntado as vozes de 2 podcasts. Obrigada pelo convite. Amei. Nossa. Muito Obrigada. bom. E vamos marcar uma próxima aí. Por favor. Até porque, olha, a gente pode vou contar uma novidade aqui no podcast que ainda não contei em nenhum episódio, que eu tô abrindo, vou começar um podcast novo de histórias infantis também. Quero falar aqui que você me incentivou muito, viu, Carol? Porque eu adoro o seu podcast, eu ouço junto com as crianças o tempo inteiro. Então, vou começar um também e a gente podia, quando começar, fazer alguma coisa junto também. Sim, então a gente com certeza. pode se encontrar de novo em breve. Com certeza. E vai ser ótimo esse podcast, o seu podcast. Eu vi os que você postou, né, no Instagram. Sobre você vai falar, eu acho que é muito importante. É complementar, né? Ou Era Uma Vez. Era Uma Vez é o mais clássico e, enfim, vai ser ótimo. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada. Um beijo. Obrigadão. E antes de terminar aqui o programa, eu queria agradecer também aos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, que também são empresas que dão descontos aí para quem se interessar. São empresas que eu gosto muito. É só entrar lá na internet, conhecer um pouquinho o trabalho deles, que eles são parceiros aqui do podcast, e quem contribui mensalmente lá no catarse.me/agenteconversa, que eu comentei aqui no começo do programa, tem desconto com essas empresas daqui. E as empresas são o Ateliê Serenando, que é de marcenaria e decoração, Trama Livre, de panos de prato representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também tem terapias corporais, como reiki, massagens orientais. Tem vários tipos, vai lá conhecer o trabalho dela. Tem também a Instinto Fotografia e Filme, que registra ensaios, eventos, partos humanizados. A Good Acessórios, que vende colares de amamentação e mordedores. Eles fazem entrega para todo o Brasil, viu? Tem também a Nino e Bela, que é de moda infantil. A Raquel Ribeiro e o Eliel Paiva, que atendem Theta Healing. Se você não conhece esse tipo aí de terapia, tem um podcast inteirinho só sobre Theta Healing, constelação familiar. Tem também a Helena Coloma, que é maquiadora maravilhosa. Ela vende também um curso de automaquiagem. Então, mesmo que você não seja de Campinas ou região para maquiar com ela, tem esse curso maravilhoso de automaquiagem dela. Vai lá dar uma olhada também. E tem a Muriqui, moda infantil, que vende também, entrega para todo o Brasil, e a Nelly Valderramas, que faz depilação, sobrancelha e massagem. Ela atende aqui em Campinas. Então, quem for aqui da região, dá para também fazer com ela. Muito obrigada aqui a todos os parceiros, então, do Em Casa a Gente Conversa, e quero agradecer a você também, que está aqui comigo mais uma vez. A gente se vê na quarta-feira que vem com assunto novo aqui. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.